Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Entrando no Clima, o nosso bate-papo sobre questões climáticas e coisas que estão no nosso dia a dia, nos afetando diretamente. Qual é o nosso papel nisso tudo? Como podemos mudar a realidade em que vivemos, do pequeno até o grande, as soluções e o que temos aí pelo futuro até a COP30 comigo. Eu sou Mayara Bastianello, né? E comigo sempre por aqui, Aurélio Souza, VP de Energia da NSI Group, ou NSI, como queiram. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigada pela companhia sempre comigo aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar aqui de novo, falando sobre esse tema que é muito querido para nós, que é energia limpa, transição energética, sustentabilidade, enfim, populações tradicionais na Amazônia, enfim, tudo que faz sentido, dá sentido para a vida, no caso a minha. Ah, nossa, com toda certeza, né? E aqui, gente, hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado. A gente sempre tem convidados incríveis por aqui. Mais um hoje. Temos aqui o Ricardo Baitello, que é do Instituto de Energia e Meio Ambiente, gestor de projetos, já foi do Greenpeace, tem uma ampla carreira aí no meio ambiente, fazendo muitas coisas para mudar a nossa vida. Seja muito bem-vindo, Baitello. Obrigado por estar aqui. Obrigado, gente, pelo convite. Estamos à disposição. Bom, acho que eu queria começar, para quem está aqui nos ouvindo, para entender um pouquinho qual que é o trabalho do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o que vocês fazem por lá, para quem está em casa saber, né? Quem está nos ouvindo, no carro, em casa, em qualquer lugar, enfim, qual que é o trabalho que é feito por lá? Bom, a gente é um instituto de pesquisa, né, o que se chama hoje de think tank, mas essa pesquisa hoje ela tem que estar cada vez mais conectada, né, com a ponta, né? Então a gente está de olho no processo decisório do setor de energia como um todo. Começou na parte de transportes e emissões aéreas e foi indo para incorporar a parte de eletricidade, emissões de termoelétricas, matriz elétrica. Como é que a gente pode aprimorar os processos, né, para incluir as variáveis sociais, ambientais e climáticas tão importantes e as pessoas que estão na ponta, que são impactadas pelos sistemas energéticos, que não têm acesso e não têm voz, né? Então a gente tenta fazer essa ponte, fazer relatórios que possam ser assimilados, que possam comunicar e sempre tentando olhar uma pesquisa que não está sendo coberta, né? Quais são as áreas onde a gente pode atuar de uma maneira diferenciada e trazer uma contribuição num cenário que está bastante urgente hoje, né? Com certeza. Mas eu sou fã do IEMA. Sei bem. Fazer, Somos. já dá o apelido da IEMA, né? Sou fã do IEMA, os materiais que eles fazem são de primeira, são profissionais super competentes, engajados, apaixonados pelo que fazem. Tenho o prazer de acompanhar eles também nas mídias sociais, são amigos, viajo com eles para a Amazônia, então é um prazer, Ricardo Baitello, estar por aqui, estar com você. Obrigado, aqui. Aurélio. O prazer é nosso. Bom, vamos trazer. Eu queria só que ele trouxesse antes aqui, Aurélio, eu achei muito bacana, assim, como o Ricardo explicou, né, o Baitello explicou, o IEMA faz muita pesquisa para basear aí o setor, tanto o setor privado, o setor público, né? Inclusive, as notas técnicas que vocês lançam sempre são tão importantes. Queria que você trouxesse o que tem de mais novo, o que vocês descobriram de mais novo sobre transição energética exatamente, o que está mais em voga hoje. Certo, de transição, a gente costuma falar que a gente tem transições no plural no Brasil, né? Então, tanto a transição nacional, o que o Brasil pode ambicionar, como é que o Brasil pode se posicionar nessa transição, o papel do Brasil na transição global, porque o Brasil tem recursos naturais não só para fazer sua própria transição, mas para fornecer insumos, né, para descarbonizar a matriz de outros países, e a inclusão energética, ou seja, você não transiciona deixando pessoas para trás. Então, a gente, enquanto um país em desenvolvimento, tem que atender ainda não só esse 1 milhão de pessoas que ainda não têm acesso na Amazônia, mas também pensar quem tem um acesso pequeno, um acesso limitado. Então, isso é um guarda-chuva, né, da nossa atuação, acaba entrando um pouco do setor de transportes, entrando muito do setor elétrico, e dentro dessa pauta toda de descarbonização, a gente acompanha desde como a matriz elétrica está evoluindo, ou seja, em termos de renováveis, em termos de fósseis, como é que está sendo esse processo de crescimento da matriz, quem que está entrando no sistema. A gente tem um olhar sobre as termoelétricas, né, que são fósseis, emitem gases de efeito estufa, emitem outros poluentes, a gente produz inventários, ou seja, rankings das que estão operando, mas a gente também olha para as que não estão operando e querem entrar no sistema. Então, quando acontece um leilão de energia, a gente tem uma base de dados onde a gente mapeia quais são as térmicas,
quanto elas pretendem gerar de energia, qual é a tecnologia delas, qual é o sistema de resfriamento e qual é o potencial impacto, porque a gente está falando de áreas muito díspares no Brasil. Então, tem áreas pretendidas para a construção de termoelétricas que não tem a estrutura do uso de água, que é intensivo, ou não tem monitoramento da qualidade do ar. Então, isso é um pouco do que a gente faz, e a gente faz também a leitura, esse termômetro geral da transição, né? Se o Brasil está indo bem, está indo mal, quais são os gargalos, né, da nossa transição, os calcanhares de Aquiles, né? Vou pegar esse gancho do tá indo bem, tá indo mal. Vocês recentemente fizeram um estudo, cenários dessas transições, gostei. O que você pode falar, Baitela, de o que vocês identificaram nesse... Olha, de fato, a gente lançou em Brasília, na terça, o Futuro da Energia, a visão do Observatório do Clima. Terça dessa semana. Terça, exatamente. Fresquinho, né? O material... Exatamente. Que é um relatório que contou com muitas mãos. Então, eu já participei de outros cenários energéticos e teve uma diferença muito grande, porque esse foi um processo de um ano que focou muito no alinhamento, né, de todas as organizações da sociedade civil presentes, né? O Observatório do Clima conta com mais de 120 organizações e o Grupo de Trabalho de Clima e Energia conta com 30. Então, a ampla maioria dessas 30 participou de oficinas ao longo de um ano, para a gente chegar num posicionamento comum de onde a gente acha que o Brasil deve ir. E tem várias questões, né? Não basta crescer as energias renováveis, a gente tem que ter condições específicas de salvaguardas para todas elas. Então, a gente percorreu esse primeiro caminho pensando nas premissas, né? Qual é a nossa visão para eólica, solar, hidrelétricas, nuclear, carvão, todos esses temas polêmicos, setor de transportes, setor da indústria. E depois a gente fez, a partir dos modelos do IEMA, né? O IEMA já cuida do sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa do observatório anualmente. Então, a partir dos modelos do IEMA, a gente projetou essa matriz e a gente chegou, enfim, num desafio grande de até 2050 reduzir ao máximo as emissões, coisa entre 80% e 90%, dividido aí para eletricidade, transportes e indústria. Então, foi um esforço grande, tentando, dentro da racionalidade técnica, pensar onde é que a gente pode chegar com renováveis, dentro das salvaguardas também, né, porque a gente sabe que as eólicas estão dando problemas no Nordeste. Sim. E pensando também na escala, né, porque é fácil você desenvolver um cenário onde você coloca uma tecnologia que não está viável ainda e colocar, bom, essa tecnologia vai ter 10% ou 20%, então a gente teve cuidado de pensar que 2050 é depois de amanhã, né? Então, escolher o que a gente pode ambicionar, né? O que a gente pode amplificar até lá. Então, foi mais ou menos nesse sentido. 80% a 90% na redução de emissões nos próximos anos. Em quanto tempo mesmo, Baitela? Até 2050. Pois é, você falou, 2050 é amanhã, quando a gente está falando aí de clima. Como que faz isso? É uma coisa muito ambiciosa, me parece impossível. Como que isso poderia ser possível? Porque a gente está aí falando de interesses financeiros, a gente está falando aí de vontade política, a gente está falando de várias questões envolvidas, né? De infraestrutura, exato. né? Exato. Não, muito bem colocado, né? A gente mirou no que o Brasil precisaria para cumprir a sua parte dentro dos compromissos internacionais. Inclusive, esse cenário ele nasceu a partir de uma projeção, né, uma extrapolação do que a gente tinha feito em agosto. A gente lançou uma provocação da NDC brasileira, ou seja, a meta que o Brasil vai pretender futuramente. A gente lançou antes uma sugestão do que o Brasil pode ter em termos de meta para 2035, que é mais imediato ainda. A gente fez isso 2 vezes anteriores. Antes do Brasil lançar sua NDC, a gente também, enquanto sociedade civil, fez uma proposta, né, de NDC. Dessa vez a gente fez também, aí a gente extrapolou isso para 2050. 10 anos é menos difícil porque você vai um pouco no tendencial. Aí a boa notícia é que o Brasil, com solar e eólica, já está indo numa trajetória boa. E eu até comentei no evento, essa foi a primeira vez que a gente não teve que fazer um crescimento exponencial para essas fontes. Sim. Deixar o mais difícil para o final. A gente fez uma linha contínua, né, um crescimento basicamente linear de solar e eólica, que vão crescer, eólica cresce 6 vezes até 2050, solar 5, é muita coisa, mas está dentro de uma linha bem acentuada que já está acontecendo, né? Então,
Essa Quer dizer, já é bem mais provável de acontecer esse cenário. Exato, essa é uma vantagem que o Brasil tem que, se você olhar o G20, a maioria dos outros não tem, não está conseguindo crescer nesse ritmo em solar e eólica. É claro que tem outros desafios, né? Acho que a gente pode desenvolver um pouco mais, né? Não basta você só crescer essas duas fontes se você não lidar com o horário de geração e horário de consumo, né? A gente precisa equalizar isso, está tendo uma série de problemas hoje, então tem toda a questão dos sistemas de armazenamento que vão ter que ser desenvolvidos rapidamente. Aí quando a gente amplia, né, para os outros setores, indústria, transportes, a indústria tem um desafio maior, porque por mais que ela seja mais descarbonizada no Brasil do que na média internacional, ela tem um uso ainda intensivo de fósseis, né, que tem que diminuir para um uso maior de eletricidade, de biomassa, biogás, assim por diante. E transportes é o mais difícil de todos, porque a gente tem uma frota essencialmente de caminhões no transporte de cargas. Essa frota não vai mudar, ela não vai sair magicamente se descontinuar e a gente trocar tudo por caminhões, as células a combustível, a hidrogênio. Então, a gente estimou um aumento do uso de biocombustíveis para você usar a maior parte nesses mesmos motores e ir gradualmente substituindo por uma frota nova, usando hidrogênio lá no final. E aí, no setor de passageiros, a gente prevê uma coisa mais alinhada com a tendência global de eletrificação, né? Tanto de ônibus quanto de veículos individuais, mas aí híbridos, né? Ou seja, etanol que a gente já tem com elétrico. Então, esse é o resumo, assim, tentando ser sintético, mas tem muita coisa. Ninguém leu esse cenário, para ser sincero, porque ele é bastante longo. E olha que diversidade, né? Você pega todo o espectro da matriz energética. Isso é tão interessante falar, Mayara, que quando o pessoal pensa em eletricidade, em energia, você fala, como é que está a energia? Só pensa em eletricidade. Ligar a luz ali Ligar da a luz, casa. a lâmpada na sua casa, mas esquece que tem toda uma outra economia que depende de energia térmica, elétrica também, e que movimenta os países como um todo. Então esse cenário do IEM é bem interessante. Até porque internacionalmente a eletricidade está muito vinculada às emissões, né? Então tem uma ligação direta, muita gente pensando que quem emite são as térmicas emitem, mas vamos dizer 80% a 90% das emissões de energia vem de transportes e indústria, né? Então tanto caminhões quanto ônibus. Quando o Baitello fala que o Brasil está numa posição privilegiada, é porque a nossa matriz energética ela é quase 50% renovável. Aí energética toda, né? A elétrica é muito mais, né? Está aqui hoje, Baitello, 80%. Está mais de 90%, eu acho que está 91%, depende aí do uso, né, das térmicas. Do dia, exatamente. Sim. É bem interessante isso, né? E me conta mais, como é que foi a aceitação, então, disso? A gente está falando aqui de uma COP30, ano que vem, em Belém. A gente vai chegar lá com esse retrato, vamos dizer assim, até bonito, né, para o Brasil, comparado com o resto do mundo. Mas também nós temos os nossos patinhos feios, né? Tem um elefante na sala também, questão das emissões de desmatamento, incêndios, né, na Amazônia. Como é que isso entrou no seu relatório? Ou Sim, como é que vocês consideram isso? Considerando que a gente fez, né, o cenário dentro do Observatório do Clima, então é um cenário de energia, mas o Observatório do Clima tem as outras metas para os outros setores que aparecem no SEG, né, no Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa, que é lançado todo ano em novembro, antes da COP. E neles são monitorados as principais áreas que continuam sendo o desmatamento da Amazônia, claro que outros biomas um pouco, mas a Amazônia é a grande maioria, e o uso da agricultura. Então, no próprio evento foi colocado, né, que além dessa parte, dessa lição de casa de energia, tem que ser implementada as outras duas lições de casa, né, para o desmatamento zero e para uma agricultura também descarbonizada, né? Então, tem esses passivos, né, que impactam o Brasil, até quando a gente fala de acordos internacionais, uma pressão crescente da Europa, mas é bom lembrar que tem os passivos do nosso setor elétrico. Ou setor de energia, desde a questão do Congresso, né, de colocar jabutis, ou seja, emendas para combustíveis fósseis dentro de projetos positivos. Então, a gente está passando por um ano importante e relevante, onde estão sendo votadas pautas da transição energética, mas a gente tem que ficar de olho com o que entra, com esses penduricalhos que entram nesses projetos de lei.
existe um lobby do gás grande, né, no Congresso também, e tem a questão do petróleo, que acaba não entrando na nossa matriz, porque é um petróleo majoritariamente para exportação, mas foi a polêmica da COP do ano passado, né, em Dubai, né, do Brasil ter interesse de entrar para a OPEP, né, para a Organização dos Maiores Produtores, e ter uma ambição na contramão dos esforços necessários, que é de aumentar as emissões, né, de acreditar que o petróleo brasileiro, mesmo com a redução da produção de petróleo, possa ter um lugar no mundo, né, por décadas por vir. Então, isso é um problema que tem que ser discutido também, né? Agora eu preciso fazer uma perguntinha de leigo, aquela perguntinha de leigo básica, né? Também, o Aurélio fala, quando a gente fala em energia, é ligar lá o interruptor, né? Acionar o interruptor. Quando a gente fala em emissões, a gente pensa no quê? No escapamento do carro, do caminhão, etc. Isso. Agora você falou um ponto importante, emissões na agricultura. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que a agricultura hoje ainda contribui de forma negativa, digamos, né? Para a gente conseguir chegar nessas metas de realmente reduzir. Qual que é o impacto da agricultura na carbonização, digamos assim? Não só a agricultura, mas a questão dos aterros sanitários, né? Quando a gente fala de manejo de lixo. Então, a gente está sendo muito discutido o metano, né? O metano que tem um potencial de gás de efeito estufa 21 a 24 vezes maior que o CO2, e o metano é o que sai, né, do arroto da pecuária. Então, a pecuária é grande parte da emissão da agricultura, sem contar que a pecuária origina desmatamento, ou seja, a gente não tem uma boa eficiência de proporção de terra. Isso é uma das propostas principais da agricultura, né? Que a pecuária seja mais... adensada. Exatamente, né? Mais adensada, usando menos território. Tem essa questão do metano, tem a questão, enfim, de fertilizantes, enfim, são um pouco desses temas que acabam impactando, porque o agro é um enorme setor no Brasil. Então, a partir de todas essas culturas, algumas das quais proporcionam desmatamento direto ou indireto, a gente chega nessas emissões. Sem contar que todas essas commodities vêm de caminhão. Exato. Sim, com certeza. Todo o transporte, né, enfim, que é produzido e que também não tem como viver sem hoje, né? É muito difícil isso, porque a gente está falando de alimentar. Só que ao mesmo tempo é uma dicotomia muito maluca, digamos assim, porque você precisa alimentar a população. Só que se a gente continuar emitindo desse jeito, a gente está vendo ali, né, nos relatórios que saem, inclusive do IEMA, da ONU e tal, que quanto mais a gente polui, a gente também está influenciando o clima, que também ameaça, pode trazer mais fome, né? Ameaça a segurança alimentar. Quer dizer, é muito difícil fazer isso, equilibrar tudo isso. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que para todos esses sistemas, a gente é um consumidor que está na ponta, né? Seja de madeira, de móveis, até desses produtos agrícolas, eletricidade, outros produtos que são intensivos em água, energia, qualquer produto, né? Seja ele roupa, eletrônico, ferro, né? Que a gente consome através do carro. Só que também existe um jogo, né? Entre quem produz e quem consome, né? Claro que a alternativa seria a gente ter uma vida descentralizada, não só de geração de energia, mas a gente, enfim, desde beneficiar os agricultores próximos a nós, a gente consumir alimentos produzidos proximamente e cortar essa emissão da logística. Mas, por outro lado, você tem os grandes produtores, né, que tentam, né, de certa forma, culpabilizar o consumidor, né? A gente que não tem opção de escolha. Então, acho que é muito importante olhar isso, né? Como é que eles que têm os grandes recursos e o papel de tornar os processos deles sustentáveis, né? Isso a gente pode falar das petroleiras também, que poderiam ter desenvolvido, né? A gente teve um esforço grande de desenvolver etanol 50 anos atrás, isso poderia ter continuado e se antecipado, né? Então, eu acho que é um pouco esse jogo entre a responsabilidade que a gente tem que continuar tendo, reduzir o consumo de carne e tudo mais, mas também dos governos e empresas fazerem, né? Eles que têm a caneta para fazer, né? E aí, como você colocou bem, tem muito jabuti vão nessas novas legislações que estão saindo. Jabuti, para quem não sabe, é aquelas coisas que entram sem ter nenhuma razão ou esse mérito de estar ali, né? Então, vamos fazer uma lei sobre energias renováveis? Vamos. De repente aparece o carvão ali. E às vezes ninguém nem vê. Nem Não, passa ali. passa na madrugada. É bem estilo Brasil. É terrível isso. O IEMA tem uma ação muito forte junto a
apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, né, Baitela? Assim, vocês produzem muito material, muita informação que balizam as políticas públicas, desde lá do acesso à energia na Amazônia até essas estruturas mais macros de geração centralizada, transmissão. E a transmissão, vocês já chegaram a olhar o gargalo que isso é hoje nesse desenvolvimento do solar eólico? Sim, esse é um ponto bem interessante, né? A gente divulgou uma nota técnica em agosto, falando dos desafios da integração, né? Então, o primeiro ponto que o Brasil está cumprindo bem é fazer crescer eólica e solar, né? Então, tem um desafio grande que é não fazer com que esse crescimento esteja amarrado no crescimento econômico, porque o que está acontecendo nos últimos anos é que os leilões que são organizados pelo governo, eles dependem muito da demanda de energia, obviamente, né? As distribuidoras falam preciso de tanto, você chega num resultado, o sistema e o operador identificam isso e os leilões são organizados com toda uma antecedência. Hoje você tem um mercado livre, né, para energia eólica, ou seja, você consegue construir os parques diretamente entre grandes consumidores e os empreendedores, e a solar nem se fala, porque tem uma série de business models onde você pode ter solar por assinatura, solar remota, solar compartilhada, enfim, além da solar no telhado, que está muito mais acessível, né? A ideia é que ela deixe de ser, eu acho que ela já deixou de ser um produto de nicho para classe A, classe A+, classe B, e possa ser vista como um investimento, né? E a verdade é essa, né? É mais barato você ter o seu sistema fotovoltaico do que diversos investimentos onde você não vai ter essa valorização do seu dinheiro. E aí o que acontece? O Brasil está fazendo essa parte muito bem, só que esbarra um pouco no gargalo, né, das linhas de transmissão. Isso já foi identificado alguns anos atrás, tanto pelo pessoal de eólica, associação, quanto de solar. Se você não constrói as linhas, você não consegue escoar essa energia. E aí tem uma questão mais recente, que é um paradoxo, né? A gente está tendo uma dificuldade hídrica de novo por causa dos eventos extremos. A gente, com menos chuva, o índice dos reservatórios fica mais baixo, então a gente fica mais vulnerável, a gente precisa de outras opções energéticas. A gente tem solar, tem eólica, mas com os eventos extremos e os picos de calor, a gente usa mais energia por causa do ar-condicionado. Então, não necessariamente esses momentos de pico que demandam do sistema são os mesmos momentos onde a gente tem mais geração de renováveis. Você soma isso com o gargalo das linhas de transmissão, a gente está chegando numa realidade de desperdiçar energia renovável, ou seja, o operador não está usando a energia no momento em que ela é gerada. A eólica, por exemplo, à noite tem os seus meses do ano, e solar é o contrário, à noite você não tem. Então a gente está nesse paradoxo, né, de falta energia nos momentos e sobra nos outros. Então como é que a gente consegue juntar as duas pontas? E é até um tema que é difícil de entender, né? Mas o Brasil está bem ou está mal? Está sobrando energia ou está faltando, né? Não adianta produzir se você não tem como escoar, né? Ou, enfim, pensando nisso. Mas você está falando de energia eólica e me veio na cabeça um pouco sobre os impactos que, querendo ou não, a energia eólica acaba tendo, né? Por exemplo, em alguns lugares onde tem as plantas ali de energia eólica funcionando a todo vapor, na mesma localidade é impressionante você ver, as pessoas não pensam muito nisso, que às vezes é um morador local que não tem energia na própria casa, né? E aí eu queria trazer um pouco da inclusão energética, que é um assunto que agora estamos começando a pensar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como que a gente faz? Legal, o Brasil está evoluindo, sim, produzimos muito, mas não adianta a gente produzir se ali, no mesmo local, olha, 300, sei lá, 1 quilômetro ali da planta, a pessoa está sem energia, né? Como você diz, é um paradoxo muito estranho até, de certa forma, né? Isso, Mayara, é super atual, porque a eólica que realmente cresceu muito, como ele colocou bem, e esses problemas foram surgindo à medida que a escala também foi aumentando. Mas eu vou deixar o Baitelo falar, porque são essas salvaguardas, né, Baitelo? Pois é, não, eu acho que é interessante que a gente tem visto mais trabalhos, né, no Brasil como um todo nessa área, não só a sociedade civil, né, que tem uma rede chamada Energia e Comunidades que trata de como acelerar a conexão de quem está isolado do sistema, né, agora na Amazônia, e tem uma outra rede chamada Nordeste Potência que trabalha os impactos das eólicas, né? Então,
E é comum, não só com eólica, mas com hidrelétrica, a gente viu isso com nuclear, de você ter populações próximas sem acesso à infraestrutura, porque a gente está falando de sistemas diferentes, né? Do grande sistema de transmissão ou da distribuição chegar e de fatores econômicos. Eu acho que tem toda uma política, né, da concessionária não chegar a essa população, que começou a ser mudado desde o governo do Fernando Henrique, depois o Lula, né, com a criação do Luz para Todos, que mudou de nome, durante o Bolsonaro agora voltou a ser Luz para Todos. Então, o Brasil acabou virando referência porque conseguiu atender a mais de 12 milhões de pessoas no Brasil inteiro, principalmente esticando, né, o sistema de distribuição, e agora falta supostamente 1 milhão. O nosso cálculo é de 1 milhão, ele já está um pouco desatualizado. A gente quer recalcular. A gente imagina que seja mais, mas falta esse 1 milhão de pessoas que tem uma questão na Amazônia, né, que tem uma questão logística, né, que dificulta esse acesso, né? Então a gente não está falando mais de sistemas que são próximos e podem ser estendidos, mas de gente que está, como o Aurélio já vivenciou, né, que está a horas de barco. Então agora você precisa trazer com energia solar e armazenamento e baterias, que são a opção mais barata, mas isso, enfim, tem aí uma série de recomendações para tentar acelerar isso, até porque a COP vai ser em Belém, que é o estado brasileiro que tem o maior problema, né, em relação à população não atendida. Então seria importante para todas as partes que a gente conseguisse pelo menos avançar nesse próximo ano, né, nesse tema. E Mayara, pegando esse gancho aí do Baitelo, assim, estamos num momento em que a Amazônia nunca viu uma seca tão extrema. E toda essa logística de combustível, tanto para levar diesel para essas termoelétricas isoladas no meio da Amazônia, mas também até para dar continuidade às instalações dos sistemas solares remotos, está totalmente comprometido agora. Os rios estão com zero cota de água, praticamente. Assim, não tem como... As comunidades estão isoladas mesmo, sem água, sem alimento, sem energia. Então, realmente, está uma situação de crise, já em função das mudanças climáticas. Né? E Belém, Pará, vai estar exatamente daqui a um ano, a gente pode estar num cenário muito parecido, porque vai ser difícil, né, Baitelo, o sistema, o bioma se recuperar de um ano para o outro, num nível que dê um conforto para todo mundo lá. Então vai vir a fase de chuva agora, começa em novembro, dezembro, mas com a mudança climática pode se atrasar, pode não vir o mesmo volume de chuva, o rio pode não subir para a mesma cota que precisa subir, porque é a tendência. Então esse ciclo que você falou, essa bola de neve, uma coisa puxando a outra. E a gente precisa tomar ação, né, Betela? Essa ação urgente, né? Esse ponto que o Aurélio traz, ele é um outro fator bem importante no maior gargalo, que é o mapeamento, né? Você dizer onde estão essas comunidades. Muitas delas têm uma característica de migração, então elas não conseguem, pelos fatores naturais, garantir que elas vão estar lá, que elas vão estar fixas, né? Então aumenta a dificuldade de você instalar os sistemas e de até identificar onde elas estão, para onde elas foram. Por isso que o governo não tem esse número atualizado e a gente pretende ajudar, né, para conseguir mapear isso. Só um adendo aqui, porque as pessoas... Imagina você ter uma estrutura para uma COP30, que vem gente do mundo inteiro, literalmente, e aí vai ter que contar com navios, inclusive empresas de cruzeiro já estão ali, né? Você imagina o nível baixo das águas, não vai ter nem como as pessoas se hospedarem. Então a gente está falando de uma questão que, né, até mesmo de logística, que pode atrapalhar o evento como um todo, né? Só um adendo que eu tô aqui pensando, falei, gente, pode ser o caos, né? Quando a gente fala de clima, a gente fala muito de caos, de catástrofe, não é exagero a gente falar sobre isso, eu acho também, né? Não é exagero, não. Inclusive, aconteceu uma coisa, Baitelo, só para partilhar com vocês, eu tive agora com o IEMA, né? Participamos de uma missão para visitar um projeto lá no sul do Amazonas e acabamos conhecendo uma comunidade que vai desaparecer na próxima cheia, que é daqui a 6 meses. Essa comunidade ela vai sofrer a pressão do rio, quando o rio enche, que ele vem meio que derrubando tudo, porque é um volume de água que vai invadindo, que vai quebrando, que vai, Ricardo, quebrar um braço de rio, vai vazar pelo outro lado, vai bater de frente para a comunidade e aquele barranco vai desabar. A comunidade inteira vai sair. Então eles tinham 6 meses para se mudar, daí o ponto que ele falou dessas comunidades são, como é que você falou? Migratórias, né? Nômades, né? Nômades. Eles têm um estabelecimento, mas se precisar sair, eles
pegam tudo e vão construir as casas em outros lugares. Então isso vai acontecer. Eu fiquei impressionado, porque em 30 anos que eu vou na Amazônia, eu nunca tinha me dado conta que isso era tão rápido. O desgaste, né, o desbastamento daquela área não é tão rápido, mas quando acontece, o evento é rápido. O evento vai acontecer em um mês, em uma semana. Bastou o rio chegar na cota, ele vai quebrar, vai fazer um furo e vai invadir para o outro lado e vai derrubar a comunidade inteira. São fatos também associados à mudança climática. Se não houvesse tanta variação de nível de rio, o rio estaria seguindo o curso dele normal. Mas como tem essa sobe e desce, cheia, vazante, cheia muito alta, ele acaba perfurando um, vazando para o outro lado e por aí vai. Questões de quem vai para a Amazônia. Mas vamos voltar para o... Entrando no clima, né? Eu fico até em silêncio aqui, porque eu falo, gente, como é possível? A gente não pode normalizar também isso, nessa questão de, por exemplo, a gente teve ali a questão climática no Rio Grande do Sul. Não, vamos mudar. Agora, essa cidade não pode mais ficar aqui, temos que trazer essa cidade toda para o outro lado. Tudo bem, você pode ter o dinheiro que for para transformar, não é um problema, mas assim, a gente não pode normalizar uma questão dessas. Não. O que você falou do Rio Grande do Sul, assim, a infraestrutura para lidar com esses eventos climáticos, ela precisa agora ser adaptada para o que vem por aí, né, Ricardo? Assim, a coisa vai vir de um jeito que a gente não tem nem noção. Todos os cientistas, quando a gente escuta o Carlos Nobre falar, eles dizem, eu nunca imaginei que no meu tempo eu estaria vendo isso agora. Inclusive, eu quero ver se a gente traz o Carlos Nobre aqui. Mas fala uma coisa você mencionou a eólica, os impactos lá nas comunidades, mas assim, a mesma coisa aconteceu com Belo Monte, com hidrelétrica. Também não vamos demonizar a eólica, qualquer outra fonte. Tudo que é centralizado, que é grande, que é escala, seja pecuária, seja agricultura, monocultura, tudo concentrado em grande escala tem seu impacto, sem dúvida. E você usou uma palavra que eu gosto muito, distribuída, que é a geração de alimento distribuída, geração distribuída de energia, usar as mini-redes, usar a distribuição local, geração local. Isso cria uma resiliência para o sistema, né, Baitelo? Como é que você vê essa questão? Né? Eu diria que a distribuída, além dela evitar os impactos sociais e ambientais, ela evita perdas, né? A energia viaja muito menos. Você citou Belo Monte, é um caso, né, de longuíssimas distâncias. É uma distância, se a gente comparar com a Europa, é quase o continente inteiro, né? A energia viajar do Pará até o estado de São Paulo, né? Então tem uma série de fatores, né? Até a questão da geração distribuída da pessoa, né? O proprietário vê onde está o painel, onde é o sistema, ele tem um contato real, né, com a energia, e não um contato, enfim, mais desconectado ou surreal de só usar a tomada, né? Então, isso é um processo educativo. Eu acho que tem vários processos educativos para o consumidor, né? Entender que todo tipo de energia tem impacto, poder escolher na medida do possível qual é a sua energia. Então, hoje a gente pode escolher o nosso plano de telefone ou de streaming, mas ainda não pode escolher o da concessionária. Proximamente vai poder, se a gente conseguir ter essa mudança regulatória e política, e poder estudar, né? A gente vê nos países que já tem essa implementação da pessoa poder estudar aquela carteira, aquele portfólio e falar, não, eu não quero energia dessa distribuidora, eu quero dessa outra. E no caso da solar, a mesma coisa, né? De você também valorizar mais, porque uma vez que você compra o sistema ou aluga o sistema, né, por leasing ou enfim, por solar por assinatura, você tem uma valorização maior de quanto aquilo custa e da energia que a gente desperdiça. Porque o Brasil também tem essa contradição de ser um país que precisa de energia, ou seja, tem uma demanda reprimida de energia, mas é um país que desperdiça energia, que conseguiu fazer uma lição de casa 20 anos atrás, né, de reduzir 20% do consumo residencial, quando foi necessário. No apagão, naquele apagão de 2001. Mas depois afrouxou, né, e o próprio governo previa, e com a ascensão do ar-condicionado e mais eletrônicos, daqui a pouco vem aí as criptomoedas que usam 10 vezes mais energia, os data centers. Então, a gente sempre tem esse risco de consumir mais energia, e é importante a gente poder... A geração distribuída enfim, as redes inteligentes são dois mecanismos para a gente realmente olhar e saber qual é o equipamento que consome em que hora, o que eu posso mudar, operação da máquina de lavar roupa. Então, acho que tudo isso é bastante importante nesse processo, né? E trazendo também um assunto que eu e o Aurélio conversamos muito, que é a questão dos apagões, que falamos aqui agora, mas, por exemplo, qualquer chuvinha,
São Paulo para, e aí todo mundo fica procurando culpados, e isso é natural, obviamente. Ah, não, vamos enterrar os fios, que solução maravilhosa. Mas peraí, mas como que a gente vai enterrar fio em São Paulo, gente? A cidade vai parar de novo, né? Para quem não é de São Paulo, a gente teve aqui o enterramento de fios de uma parcela muito pequena ali da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul, que foi uma confusão. A Zona Sul parou, exato, levou meses e tudo mais. E a geração distribuída está aí justamente para isso também, para a gente. Acho que é importante lembrar disso, né? Que a gente não ficar dependente de um sistema que qualquer chuva vai ali e que enterrar fio é caríssimo, chega a ser inviável, né, também. Acho que tem essa discussão, né? A gente pode ficar sem luz por diferentes motivos, né? A gente está falando recentemente de São Paulo da Enel por uma questão de distribuição, por uma questão de dificuldade, né, de atender a um sistema que precisa de mais manutenção e que tem a questão das árvores, né? Mas também a gente teve outros blackouts maiores, né, de problemas que a gente teve, seja na transmissão de Itaipu ou ano passado pela sobredemanda, né, num dia de calor ali em novembro, foi quase um ano atrás. Agora, tem também essa questão, né, da geração distribuída, como é que o consumidor consegue ter uma independência maior. É importante ter claro que a gente tem países onde a pessoa tem o sistema fotovoltaico e a bateria junto, tem uma série de benefícios para você realmente ficar independente do sistema, mas que aqui no Brasil a racionalidade é da gente usar a rede em todos os momentos. Então, se você tem um sistema que pode gerar mais energia do que você consome em alguns momentos, vamos supor, durante o dia não tem ninguém em casa e tem sol, então você está gerando energia, só a sua geladeira talvez esteja consumindo. Você poder ter esse intercâmbio com o sistema, você vender essa energia para o sistema, e aí à noite que não tem sol, é o contrário, você usar essa energia. Então, esse é o racional, e pela regulamentação, né, pela regulação também, a gente não pode usar a energia distribuída quando falta luz, né, até por uma questão de segurança. Então, isso poderia ser revisto, né, pela questão da eletrônica, mas hoje eu acredito que ainda não seja, né. Que é uma tecnologia de armazenamento que está chegando aí. Sim. Né, lá fora é bem comum já. Europa, Estados Unidos, na Ásia, Japão, já faz há bastante tempo, e serve tanto para a geração distribuída, mas também no exemplo que ele deu das eólicas e das solares de grande porte. Naquele momento que você tem excedente de energia, segurar um pouco ela, armazenar, e quando você tiver uma falta, você solta essa energia. São modelos de negócios que vão surgir. Olha, já pensou? Você poder escolher de onde você vai ter a sua energia, de onde vem a sua energia? Tão mais simples que você imagina. E aí, lá fora. E aí você vê, né? E é isso que o Ricardo falou que é super importante. Também cria uma consciência da pessoa falar assim, não, peraí, tô gastando demais, vou segurar um pouco. Olha, esse tema, a gente assim podia ficar muito mais tempo e vamos ficar, vamos lá. Então assim, vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui esse programa de hoje, né? Que infelizmente nosso tempo acabou, parece que voa, não voa? Pois é. Foi rápido. Uma coisa maluca, quando a gente fala do que a gente gosta, né? O tempo voa, tenho certeza que quem nos ouviu aqui também, o tempo voa. A gente volta na próxima com a parte 2 desse programa. Combinado, Aurélio? Combinado, vamos fazer Fechado, assim. Ricardo? Combinado. Então tá bom, quero agradecer, mas mesmo assim, eu vou agradecer aqui ao Ricardo Baitello, do IEMA, que esteve aqui com a gente, falando sobre assuntos tão importantes que afetam diretamente o nosso dia a dia. Obrigada, viu, Eu que Ricardo? agradeço o convite, foi ótimo. Baitello, obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigada, Aurélio, também, meu companheiro aqui de estrada nesse Entrando no Clima. Espero que você tenha curtido também. Sim, aprendi muito aqui com o mestre. A gente volta, tá? No próximo programa a gente vai falar mais ainda desse assunto, mas fazendo a Amazônia também aqui para pauta. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.